Nós vamos ensinar então como fazer o crochê de grampo. Algumas pessoas chamam também de crochê de gancho por causa do formato da agulha, porém nós vamos chamar de crochê de grampo. Ele dá esse efeito aqui nas peças, você vai formar peças assim desta maneira, e ele é muito indicado esta técnica para fazer cachecóis, para fazer blusas com gola em forma de canoa, blusas mais leves, para fazer regatas, mantas, trilhos de mesa, peças como saída de praia, ou até mesmo para você fazer um chale leve para uma meia estação, por exemplo. Ó. Então aqui nós temos já duas tiras unidas, ó. Nós fizemos uma tira aqui, esse aqui é o meinho da tira, aqui nós fizemos a união e aqui nós temos a outra tira, ó. Ele dá um efeito muito bonito na peça. Então, que materiais que nós utilizamos para fazer o crochê de grampo? Ó? Dependendo do que você vai fazer, se você vai fazer um cachecol, você vai utilizar uma lã. Se você vai fazer, por exemplo, uma regata, você pode utilizar este tipo de linha, que é uma linha mais leve, utilizada para meia estação, para verão. E para aprender, nós aconselhamos que você aprenda com barbante. Barbante número 2 ou número 3, um barbante mais fininho. Ele é mais durinho para você aprender, mais firme e não desfia, então é ótimo para você começar a aprender o seu crochê de grampo. Mas você pode fazer com a linha que desejar. O comumente mais utilizado é a linha, essa linha aqui, mais utilizada para verão, em primavera, ou então barbante, que você pode utilizar também para fazer trilhos de mesa, ou até também utilizada a lã, como nós já mencionamos para o cachecol e para as mantas. As agulhas que nós utilizamos para fazer o crochê de grampo, elas são essa agulha, que é o grampo, por isso que a técnica é chamada de crochê de grampo. Este é o grampo, ó. Sempre vai ser dessa maneira, de madeira, ou você vai encontrar algumas agulhas de crochê de grampo ou grampo também de metais com encaixes. Mas a mais comum, mais utilizada é esta. Ela só vai variar na grossura. Então, essa daqui é uma agulha, é um grampo pequeno. Você pode encontrar um grampo mais larguinho aqui, maior, o que vai fazer com que as tiras elas fiquem mais largas. Esse já vai deixar a tira, como nós fizemos aqui, uma tira menorzinha, mas se você pegar, por exemplo, um grampo mais grosso, ele só vai mudar na numeração, aí você vai pegar ou o grampo grande, ou o grampo pequeno, ou o grampo médio. Este é o grampo pequeno, ó, que deu origem a essa pecinha, essa amostrinha que nós temos aqui. E você vai utilizar também a ajuda de uma agulha de crochê tradicional. Por quê? Porque a hora que nós vamos fazer as tiras aqui, elas vão ficar o nozinho aqui no meio, como esta aqui que você está vendo, ó. Para fazer esse nozinho, nós temos que utilizar uma agulha de crochê de grampo, uma agulha de crochê tradicional, que é para fazer o ponto baixo no meio das tiras. Por isso, a necessidade de uma agulha de crochê tradicional. Você vai notar também que nós sugerimos que seja utilizada a agulha de crochê de duas pontas. Por quê? Porque como o grampo ele vai sendo virado a cada anel da tira que você vai fazendo, então para você não tirar a agulha do ponto quando você for fazer, você simplesmente quando virar você empurra a agulha para o outro lado e deixa a agulha no ponto. Assim, por isso que nós sugerimos que seja uma agulha de crochê tradicional de duas pontas, porque ela vai facilitar bastante o aprendizado e vai facilitar bastante também na hora de você fazer o seu trabalho. Então, a única diferença, o que muda no crochê de grampo não são as tiras elas são feitas sempre da mesma maneira, a mesma maneira de fazer que nós vamos ensinar vai ser sempre dessa maneira. O que muda é a união das tiras, ó, o que vai dar a diferenciação na peça de crochê de grampo é a diferenciação da união. Ó, aqui nós unimos em forma de trancinhas, ó, como se fossem trancinhas, é a união de tranças, em forma de trança. Ela pode ser feita também de outra maneira, que também mais adiante nós vamos ensinar como fazer os diferentes tipos de união de tiras de grampo.
Então esse é o material que você vai utilizar. Vai ser a agulha de crochê tradicional, o grampo propriamente dito e a linha, que daí depende da peça que você vai fazer, você vai escolher a linha. Estes são os materiais para você fazer o crochê de grampo.